Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre um quadrinho lindo, que eu estou apaixonada por ele, que é O Melhor que Podíamos Fazer, Memórias Biográficas, da autora vietnamita Thi Bui. Essa é uma publicação que saiu pela Nemo. Antes de falar propriamente do quadrinho, queria dizer para vocês que o meu livro ficou pronto, que ele veio da gráfica, já está aí prontinho para quem quiser. Você consegue comprar no site da editora Patual, o link tá aqui embaixo. Eu estava com alguns exemplares, mas já acabaram, em breve terei mais. Se você faz questão de exemplar autografado, me manda um e-mail. Meu e-mail é alineme@hotmail.com. Mas voltando para o quadrinho, essa coisa linda. Esse quadrinho me foi repassado pela Lili, que é a grande fornecedora de empréstimos aqui desse canal. Lili e Denise, né? Acho que são as pessoas com quem eu mais pego o livro emprestado. E ela me repassou e eu amei. A Thi Bui vai contar a história da família dela aqui, que é uma família do Vietnã. Ela tenta reconstruir uma história que também não estava muito clara para ela mesma. É uma história de muito sofrimento e muita dificuldade que essa família passou e que ela vai desenvolvendo a partir de um certo sentimento estranho familiar, assim, de uma família até um pouco disfuncional. A história começa com a gravidez dela, ela começa narrando o parto do seu primeiro filho e ela vai contando pra gente como a maternidade dela fez ela ficar muito interessada pelos pais dela, né? Fez ela pensar nesse lugar ambíguo de filha e mãe e nesse esforço grande que ela começou a ter de tentar fazer os pais falarem sobre a própria história, a história familiar. Visto que eles imigraram para os Estados Unidos quando a Thi Bui era ainda criança. Então ela tem pouca memória do Vietnã, ela lembra mais dos Estados Unidos mesmo, e ela vai então em busca dessa história. A Thi Bui é formada em Direito e Arte e ela trabalha como advogada e professora. Ela demorou muitos anos para fazer esse quadrinho, ela não sabia fazer quadrinho, inclusive ela foi estudar a arte de fazer quadrinhos só para escrever essa história, que em princípio ela pretendia lançar como um livro mesmo. Ela estava fazendo pesquisa, entrevista, muita leitura para reconstruir essa história familiar, mas ela achava que ia sair em livro. E de repente ela tem a ideia de fazer como uma graphic novel que fica muito linda. Eu gostei muito do estilo do desenho. Ela usa um preto e branco com esse tom aqui meio de laranja, meio terroso. Em alguns momentos da narrativa, ela faz menção a essa cor, momentos diferentes. Aqui tem os quadrinhos bem do iniciozinho de quando ela tá prestes a ter o bebê. Essa é a mãe dela, que fica muito sofrida ali na hora, e ela fica meio que entendendo por que a mãe dela tá assim, tão sofrida. E ela começa a ir comentando sobre os sentimentos ambíguos que ela tem em relação aos pais, né? Um sentimento assim um pouco de decepção, como se ela tivesse sido decepcionante para eles, e muito ressentimento com o pai especificamente, uma certa ideia de que ela nunca estaria à altura da própria mãe. E ela começa então a contar a história de grande dificuldade dessa família. Os pais dela passaram por várias revoluções políticas que aconteceram no Vietnã, né? Tanto a colonização pela França, quanto as dificuldades da Segunda Guerra Mundial, como a divisão do Vietnã em Vietnã do Sul e Vietnã do Norte, com um lado sendo apoiado pelos Estados Unidos e o outro sendo governado por um partido comunista, e toda a revolução interna que isso causou, porque acabou ocorrendo uma verdadeira guerra civil lá dentro. Então, assim, a família, os pais e os avós da Thi viveram muito a situação da insegurança, da pobreza, da fome, da discriminação em vários momentos. Num determinado momento ela vai começar a contar a história do pai e depois ela vai contar a história da mãe, e a gente vai ver as grandes dificuldades pelas quais eles passaram. O pai dela foi um homem muito traumatizado. Ele sentiu dores e perdas e passou por dificuldades e risco de vida desde muito cedo, desde muito novinho. O que tornou ele um homem muito traumatizado e acabou fazendo com que ele fosse um pai muito estranho. Um pai muito angustiado. E isso teve um efeito grande na criação dos filhos. A Thi teve 3 irmãos, então esse casal teve 4 filhos.
A mãe da Ti, por sua vez, era aquela mulher de grandes talentos, sabe? Que carrega a família toda nas costas. Ela era muito inteligente, ela vinha de uma família que originalmente tinha uma condição financeira boa, mas depois ela vai começar a sofrer algumas dificuldades também. Mas ela é aquela mulher que parece que sem ela tudo ruim. Então ela é o cuidado, ela é o porto, ela é a segurança. E ela acaba sendo assim muito sobrecarregada nessa situação. O que essa mulher passa e o que ela faz é inacreditável. E com certeza é uma carga muito grande. A história dessa família acaba sendo uma história de grande dificuldade. E esse processo de amadurecer da Ti, de chegar na maternidade, vai fazendo com que ela olhe para os pais talvez com um pouco mais de empatia. As dificuldades deles, que são inúmeras e grandíssimas e muito trágicas no Vietnã, não vão ser exatamente interrompidas quando eles chegam aos Estados Unidos. Lá vai ter muita dificuldade também. E a Ti e os seus irmãos vão ser criados assim de uma maneira muito rígida, austera e um pouco até paranoica por causa de todos esses traumas. A gente começa então a ver, por exemplo, a discriminação, a xenofobia, né, a diferença social de você viver num país estrangeiro que te estigmatiza como povo, né, ou etnia. E isso me fez lembrar bastante um livro já resenhado aqui no canal de que eu gosto muito, que é O Coração Azedo, que é uma coletânea de contos. Me lembra, assim, no tema, né, e nas dificuldades vividas, não necessariamente no estilo. O Coração Azedo é uma história de imigrantes chineses que vão viver nos Estados Unidos dificuldades bastante parecidas com a dessa família vietnamita, como viver em casas atulhados com vários parentes que vieram como refugiados, de pessoas que tiveram que trabalhar muito demais, excessivamente, e que para se reafirmar como pessoas nesse país estrangeiro tinham que se exceder em tudo, se exceder no trabalho, ser o melhor no trabalho, ser o melhor na escola, né? Sempre uma exigência altíssima e um nível de paranoia alto para não acabar entrando em problemas no país. O que muitas vezes nem assim é suficiente para não ter problema. Nessa questão de deslocamento, diáspora, conflitos internos e conflitos políticos com países próximos, essa história me lembrou o Pachinko, recentemente resenhado aqui no canal, né? O Pachinko, que é uma história de coreanos no Japão, durante a colonização japonesa, né, da Coreia. E então, assim, acho que foi um quadrinho que eu gostei muito de ler para conhecer um pouco mais sobre esses aspectos históricos do Vietnã, mas também é uma história familiar bastante pesada. Eu imagino que tenha sido muito importante para essa autora escrever. Ela faz uns quadrinhos que são muito emotivos, assim, muito marcantes do ponto de vista, assim, das emoções. Eu separei aqui um quadrinho para mostrar. Ela faz um paralelo da chegada dela em Nova York, quando ela acaba de se formar, e do pai dela chegando em Saigon, quando ele tá prestes a começar a faculdade, né? Então, assim, o mesmo deslumbramento dele chegando em lugares, assim, fascinantes e muito diferentes. É um livro que me comoveu muito, tem muita dificuldade sendo descrita aqui, e que mostra como a situação da guerra torna as relações familiares e interpessoais muito complicadas, tem muita violência contra as mulheres dessa família. Em vários momentos essas famílias se separam, casais se separam, irmãos se separam, as pessoas se reencontram depois, muitas vezes não se reencontram. O pai da Ti, por exemplo, passa muitos anos sem ver o próprio pai, porque também as divisões políticas vão rachando as famílias que ficam, que se sentem mais à vontade com os colonizadores e outras que não, que querem o nacionalismo, que querem apoiar o regime comunista do país, especialmente por causa da exploração, né, do povo local e, enfim, e da desigualdade, né, do fato de que muita gente é proprietária de terras e outras pessoas não têm nada. Então, como esse sofrimento, essa desigualdade vai criando um racha interno que vai rompendo, fragmentando as famílias também. Então, assim, foi um quadrinho que eu amei ler. Achei muito bonito para uma mulher que estudou, aprendeu a fazer quadrinho só para contar essa história da família dela. Eu acho que ela faz de modo impressionante, inclusive em relação aos recursos narrativos, o modo como ela desenvolve o flashback, o flash forward, como ela vai colocando umas historinhas dentro da outra. Eu acho que ela captou totalmente o espírito do quadrinho e eu fiquei realmente muito impressionada, assim, virou um quadrinho favorito para mim. Ela faz menção a alguns momentos
bem famosos, assim, da história do Vietnã. Inclusive fotos que se tornaram icônicas, e ela vai mostrando como esses momentos tiveram relação assim muito próxima com pessoas da família dela. Isso foi interessante também. Tem algumas fotos icônicas de conflitos no Vietnã que ficaram famosas e rodaram o mundo, e a gente vai descobrindo como familiares dela estavam ali presentes naquele momento e o que aconteceu. E ela comenta também, de certo modo, a narrativa norte-americana como uma narrativa parcial, enfim, como uma narrativa, inclusive, estigmatizadora, enfim, bastante problemática, né? Então, é um quadrinho que eu recomendo muito, não só por ser um quadrinho belo, bem construído, bem narrado, com belos desenhos, uma bela arte, mas por ser uma visão, assim, muito pessoal de pessoas que viveram toda a dificuldade do que aconteceu ali no Vietnã, né? Esse drama familiar, que é um drama muito atravessado pela história do próprio país e pela história mundial também, né? E, então fica aí a dica, se você leu quadrinhos, eu acho que como o Habib, por exemplo, ou o Persépolis, que também tem muito a ver com uma turbulência e transformações políticas, ou com esses dois livros de literatura que eu citei, o livro de contos Coração Azedo, da Jenny Zhang, ou o Pachinko, da Min Jin Lee, né, da autora coreana, autora de ascendência coreana, na verdade, uma história sobre coreanos. Eu acho que você pode gostar bastante desse livro, dessa graphic novel, porque realmente ela é muito boa. É isso, então me digam se vocês já leram e se vocês gostaram. Muito obrigada a todos pela companhia, beijos e até a próxima. Tchau!